Primeiramente, eu quero falar para vocês, desse contexto aqui, dessa área onde nós estamos, que é justamente o mercado de Santa Luzia. E aí se falaram do Lago de Santa Luzia, essa área todinha aqui, mas eu vou me atentar mais à questão do Hospital Santa Casa. Eu queria perguntar para vocês, quem aqui nasceu na Santa Casa? Alguém aqui nasceu na Santa Casa? Olha aí, né? Bom, eu gostaria primeiramente então de começar essa fala falando então do contexto da cidade de Belém. Primeiramente, falar sobre esse contexto da cidade de Belém e falar dos hospitais. Então, se eu construo uma cidade, eu preciso de um hospital para que as pessoas possam se tratar, não é? E aí então eu falo das 3 primeiras léguas de Belém. Primeiramente, quando eu falo da primeira légua de Belém, eu falo que o primeiro hospital que existiu, então, dentro dessa área, da primeira légua de Belém foi qual? Bora ver se vocês sabem. Vamos lá. Onde? Lembra lá, lembra lá, 11 janelas, quando eu falei sobre a questão lá nos roteiros que a gente faz lá pela Cidade Velha, que a gente fala que existia um hospital também dentro da Santa Casa, né? Vamos para a segunda légua da cidade de Belém. Qual é o hospital que existe ali, então? Eu estou na área da Campina. Hoje, atualmente, ali na área da Campina, na área do comércio, vocês conseguem visualizar algum hospital? Conseguem? Não, né? Mas o que acontece? O hospital era localizado ali onde é hoje em dia a Praça Paulo Maranhão. A Praça Paulo Maranhão, vocês vão saber onde está localizada a Paris na América. Então ali naquele local existiu também um hospital. Só que aí pensa, eu estou expandindo a cidade. Então eu trago o comércio para a área da Campina e eu preciso então tirar dali daquela área a questão também da saúde. Eu preciso fazer essa expansão. Então quando eu faço essa expansão da cidade, eu trago então o hospital que até então se chamava Bom Jesus dos Pobres, lembra lá? Chamava Bom Jesus dos Pobres. Eu trago então para essa área aqui, que é a área hoje em dia da Santa Casa. Logo, por que o primeiro nome era então Bom Jesus dos Pobres? Justamente pelo fato de que atendia essa população pobre. Logo depois então começa a existir as Santas Casas em Portugal. Então esse modelo de Santa Casa, ele vem de Portugal. E aí você vai perceber que existem Santa Casas praticamente em todos os estados. Quase todos os estados possuem Santa Casa. E aí, prestem atenção, quando a gente anda ali pela Oliveira Belo, vocês vão ver que existem os pavilhões de atendimento, mas sempre intercalado tem uma praça, justamente porque naquele período, lembra lá, no período que se valorizava então o bem-estar, se valorizava a participação então em praças, esse período áureo aí então desse boom. E aí eu preciso também destacar essa capelinha aqui, olha, essa capelinha que tem bem aqui, que ela está em reforma agora, novamente. A Santa Casa, ela possui 3 capelas, tá? E aí eu preciso colocar isso pelo fato de que a população pobre, até então, ela não conhecia, por exemplo, eu falar assim, olha, vai ali na área do ortopedista. Elas não sabiam onde era. Então, o nome das alas dentro da Santa Casa, se alguém já se internou aí, sabe que o nome é através dos santos. Enfermaria São Paulo, Enfermaria São Pedro, Enfermaria Santa Luzia. Então, cada enfermaria existe um nome. Agora, uma curiosidade. Quem aqui sabe que existe um museu aí dentro? Alguém aqui sabia? 2 pessoas, Existe um museu dentro da Santa Casa. É um museu que atualmente está passando por reforma,
mas ele é um museu que faz essa demonstração, toda essa história da medicina dentro do estado. E aí é bastante interessante porque lá eles têm uma imagem de Nossa Senhora Menina, né? Essa imagem de Nossa Senhora Menina, ela só tem 3 imagens dessa no Brasil, e uma delas está aqui dentro da Santa Casa. E aí logo depois então né, constrói-se o anexo, né, que hoje em dia não se chama mais de Santa Casa, se chama de Almir Gabriel, e faz parte então de todo esse conjunto hospitalar, tá bom? Um outro detalhe interessante, só para a gente concluir, é que quem cuidou inicialmente, enquanto se falava que o nome era Bom Jesus dos Pobres, eram os capuchos, os frades capuchos. E logo depois, então, quando se passou para o governo, e aí então teve esse boom da questão da maternidade, porque a cidade até então não tinha tanto essa questão de higienização. Lembra lá, quem fazia os partos era quem? As parteiras, né? Então não tinha a questão ainda dessa higienização. E aí então o governo traz essa proposta e aí constrói-se então as maternidades. Por isso que muitas pessoas que nasceram ali pela década de 60 até 50, 60, 70, nasceram especificamente aqui na Santa Casa, né? Principalmente. Tá bom? Obrigado, gente. Paulo, quero falar aqui um pouco sobre a festa de Santa Luzia. Vocês sabem que tem uma festa famosa aqui? Sabem? Já vieram? Pois é, gente. Eu queria lembrar que existe um livro muito importante escrito pelos nossos 2 colegas do Instituto Histórico Geográfico, o Aristóteles Miranda e o Zé Maria, que tratam da Faculdade de Medicina, né? E um capítulo dele é dedicado ao Marizal, portanto vale a leitura. É um texto extraordinário, eu consegui fazer o prefácio desse texto, eu recomendo. Bem, nós estamos aqui no mercado, né? No mercado, antes de falar do mercado, lembrar que esta rua que nós passamos aqui, né, era uma rua de 2 Vilas dos Pretos antigamente. É lógico que não tem mais essa denominação, eu acho que essa denominação é algo que até é renegado pelo grupo que mora aí, né? Ainda temos várias famílias, né, que só se casavam negros com negros, né? E eu me lembro do pai, da mãe, professoras, ele operário da construção civil, né? E eles tinham vários espaços aqui, resquício ainda da época que isso aqui era o bairro dos Pretos. Quando a gente morava aqui, eu morava na Dom Romualdo de Seixas com aqui a Bernardo Couto, né? Nós tínhamos um triângulo de referência. O triângulo de referência é exatamente aqui. Aí Lucival da Paca Tatu, olha aí, pessoal da Paca Tatu, né? Então, o mercado de São Brás aqui, a Faculdade de Medicina e a Santa Casa, que já foram fartamente falados aqui, né? Mas esse mercado, ele era um mercado de muita vibração comercial antigamente. E essa vibração, ela se dava muito também graças à fertilidade de Santa Luzia e à força do comércio, porque os supermercados não tinham a força que tem hoje. Nós tínhamos aqui só o Carisma iniciando o trabalho. Então, essa feira, por exemplo, ela se estendia por aqui e ela era tão grande que ela chegava até onde hoje é a maternidade. Ela interditava essa rua, né? Até ali, quase a esquina com a 14 de março. E a grande festa aqui era de Santa Luzia, dia 13 de dezembro. Aqui nós tínhamos um quiosque, né, onde estão essas palmeiras. Esse quiosque era muito semelhante ao que existe ainda no Curro Velho, a mesma arquitetura, mas a prefeitura achou de demolir, porque era um espaço, era um português que tomava conta daqui, e o pessoal que era pé de cana se reunia muito aqui, havia muita balbúrdia e houve uma pressão da população. Ao invés de resolver o problema, resolveram destruir o quiosque. Quiosque lindo que havia bem aqui, né? Mas nessa região aqui era a região forte da festividade. Mais ou menos aqui nós tínhamos um
um pau de sebo, as brincadeiras que aconteciam aqui, de quebra-pote, de premiação, né? E era tudo em torno da festa de Santa Luzia. Como eu disse para vocês, era um bairro de muita festança. Essa região que nós passamos entre Romualdo de Seixas, entre Bernardo Couto e Jerônimo Pimentel, sempre foi de muita festividade e de vendas de produtos informais. Por exemplo, havia 2 vendedoras de extrato, pessoas que manipulavam extratos e vendiam. Do avô, por exemplo, era freguês, do extrato de violeta, extrato de rosa vermelho, extrato de jasmim, né? Antes dos perfumes, essa coisa toda. Mas entre esta rua e Oliveira Belo, as 3 saboarias que disputavam o espaço de venda, né? Quem era mais humilde não comprava o sabão nas mercearias, né? Comprava nas saboarias, que era bem mais barato, seja o sabão líquido, seja o sabão em pedra, né? Então, assim, esse espaço aqui era um espaço de muita vida e de muito movimento, né? E isso foi se arrefecendo na medida em que o bairro foi se transformando em bairro de classe média. Foi se higienizando, entre aspas, né? E foi perdendo a graça. Eu sempre digo que o Marizal de hoje, comparando o Marizal do meu tempo de infância aqui, é um Marizal que perdeu o sal. Perdeu o sal, né? Então, assim, as festividades, por exemplo, festividade de Judas, Malhação de Judas, era muito forte aqui nessa esquina. Lá do Romualdo e outro que havia bem aqui. Malhação de Judas era tão forte quanto era hoje na Aclimação, né? Deixou de existir. As grandes figuras das rezadeiras e das parteiras que existiam também ainda aqui. As pessoas que colocavam o peito no lugar, né? Colocavam, torceu, bateu, o moleque bateu, torceu, coloca o braço no lugar, né? Então havia gente que era também um lugar de muitos quintais e muitas ervas que se usavam para essas curas e para essas benzições. Então, assim, esse espaço era um espaço de muita vida, né? Um espaço de muita dinâmica e fazia exatamente esse triângulo de vida social muito forte. Nós tínhamos aqui o mercado, a Faculdade de Medicina e a Santa Casa. É isso. Muito obrigado.